Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 23 de agosto de 2024. Meu nome é Carla, sou engenheira da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e estarei com vocês durante toda a tarde. Como de praxe, teremos 3 blocos de apresentações. No primeiro bloco, apresentações sobre previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo bloco, previsão de carga para a programação diária e previsão de carga para o PMO e as principais intervenções relevantes. Por fim, no terceiro bloco, falaremos sobre intervenções energéticas relevantes, os resultados do PMO e a política operativa. Então, para começar, eu convido a Aline para falar sobre a previsão meteorológica. Aline, por favor. Boa tarde, presentes. Eu peço só um instante para compartilhar a apresentação. Prontinho, acredito que todos já estejam vendo. Sim, É, Então, dando início, né? Eu primeiro vou falar sobre a condição de tempo dessa semana. Essa semana, no início da semana e no meado da semana, os sistemas ficaram mais restritos ali ao extremo sul do país, com exceção com exceção da frente fria, que começou a atuar no sul na quinta-feira. Essa frente fria, ela está avançando, ela deve avançar nos próximos dias, atuando no sudeste no final de semana. Então, por conta desse avanço de frente fria, a gente tem chuva ocorrendo ali nas bacias do sul e deve avançar ocorrendo ali no Paranapanema nos próximos dias. E olhando aqui para o observado, aqui no caso são usando as informações de observado e de satélite, dá para ver que essa chuva ficou mais restrita ali ao extremo sul, isso devido a essa imagem ser até ontem, mas nos próximos dias tem essa previsão de chuva acontecendo. No entanto, essa chuva deve ocorrer próxima à média, ligeiramente abaixo da média, não é uma chuva tão significativa assim. Então, agora falando um pouco da temperatura máxima do ar, como comentei, como ficou mais restrito ali ao extremo sul, com exceção dos últimos dias, houve um aumento da temperatura máxima, principalmente aqui no sudeste, em Florianópolis, Curitiba e também em Campo Grande, em comparação à semana passada. É, Assim como a temperatura também, tivemos um aumento da radiação nas regiões que eu comentei, né, parte do sul, sudeste e o centro-oeste, devido ao predomínio de céu claro nessa semana. E olhando para a velocidade média do vento, que eu quero que destaque aqui é um aumento aqui da velocidade média do vento para essa semana em relação à semana passada na região do Nordeste, no litoral ali norte do Nordeste, também no interior, o que contribuiu para uma eólica mais é, elevada, então por conta dessa velocidade média do vento mais intensa em relação à semana passada. Agora, já indo para a previsão da próxima semana operativa, pegando o intervalo do dia 24 até o dia 30, como eu comentei, tem a atuação dessa frente fria no sul, ela vai avançar nos próximos dias, atuando no sudeste no final de semana. Por conta disso, os modelos estão indicando essa chuva ali na região mais para a cascata do Uruguai, pegando o Iguaçu, e especialmente ali a incremental Itaipu e o Paranapanema. Como comentei, essa chuva deve ficar aí próximo da média, é, e ela vai se dar só no início da semana. Após esse evento, essa frente fria, a volta a não ter previsão de precipitação. Então, a chuva tá, para a próxima semana, ela está restrita mais aos primeiros dias aí da semana operativa. É, Agora, falando sobre a previsão da temperatura, primeiramente, então, o avanço dessa frente fria ela vai ser seguida também da atuação de uma massa de ar frio. Por conta disso, a gente tem um declínio das temperaturas nas capitais do Sul, Sudeste e também Mato Grosso do Sul e Mato Grosso na próxima semana. É, Em relação à solar, estamos em instabilidade a próxima semana, então essa próxima semana vai ser bem parecida com essa semana. Em relação à eólica, a eólica para a próxima semana, na média, está em elevação, mas no início o início da semana operativa vai ser com uma eólica mais baixa devido à atuação dessa frente fria aí atuando no sudeste, que vai acabar ocasionando uma queda aí
da velocidade média dos ventos no Nordeste. No entanto, após ali terça-feira, a eólica volta a subir, então por isso que na média a eólica próxima semana vai estar em elevação. Era isso que eu tinha para apresentar, eu fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção. Ok, Aí eu Aline, devolvo a palavra. obrigada. Para a nossa segunda apresentação sobre a previsão hidrológica, convido Ana Machado. Ana, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação da previsão hidrológica para a próxima semana. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Carla, Oi. consegue me dizer se já está aparecendo? Tá, Sim, obrigada. certinho. Uhum. Vou fazer aqui a apresentação dos principais pontos para a previsão hidrológica para a próxima semana operativa. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para a próxima semana é de recessão, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 58% da MLT, o que representa a menor ENA no histórico de 94 anos. Observamos um comportamento de queda também para as bacias do Grande, do Paranaíba, Paranapanema e do Paraná. Ali podemos observar que na bacia do Paranapanema temos uma pequena elevação na última semana do mês. Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 49% da MLT, representando a menor ENA no histórico. Para a bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 57% da MLT, o que representa a quarta menor ENA no histórico. Já para a bacia do Paranapanema, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 43% da MLT, mesmo com essa pequena elevação aí no final do mês, que representando a oitava menor ENA no histórico. Para finalizar ali o Sudeste, a bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 60% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Sul, para a próxima semana operativa, é de recessão também. A expectativa de fechamento do mês de agosto em 62% da MLT, o que representa a 29ª menor ENA no histórico. Observamos esse comportamento de recessão como um todo ali para as bacias do Sul, com uma pequena elevação para a bacia do Uruguai e para o Jacuí, ali no final do mês. Na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 74% da MLT, representando a 43ª menor ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 53% da MLT, representando a 24ª menor ENA no histórico. E para a bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês em 61% da MLT, representando a 26ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste, para a próxima semana operativa, também é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 43% da MLT, representando a quinta menor ENA no nosso histórico de 94 anos. Para o subsistema Norte, também observamos um comportamento de queda. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 50% da MLT, representando a segunda menor ENA no histórico. Para a bacia do Tocantins, na próxima semana operativa também temos um comportamento de queda, e a expectativa de fechamento do mês de agosto em 54% da MLT, representando a terceira menor ENA no histórico de 94 anos. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima, na verdade, na faixa de 120% a 160% da MLT apenas para a bacia do Capivari, ali no sul. A previsão de ENA com valores entre 80% a 120% da MLT ocorre apenas para as bacias do Parnaíba e Curuaúna. As demais bacias apresentam uma previsão abaixo de 80% da MLT, e temos um destaque para as bacias do Atumã, Xingu, São Francisco, Mucuri, Itiquira e Antas, que apresentam previsão de ENA abaixo de 40% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que todos os subsistemas apresentam um decaimento da ENA em relação ao último mês. No subsistema Sul, observamos um comportamento de recessão mais acentuado. E na evolução da previsão hidrológica mensal
para o fechamento do mês de agosto dessa revisão 4 em comparação ao previsto na revisão 3, temos um apontamento da manutenção das zenas para o Nordeste e Norte e um leve aumento para o Sudeste. Como já falado anteriormente, uma recessão acentuada, mais acentuada ali para o Sul. Eu termino aqui minha apresentação e eu fico disponível para dúvidas. Devolvo a palavra para você, Carla. Ok, obrigada, Ana. Para fecharmos esse nosso primeiro bloco com a apresentação sobre a operação hidráulica, convido agora a Dayana. Por favor, Dayana. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todas. Compartilhando a minha tela, desculpa. Acredito que vocês já estejam vendo. Vou botar no modo Ainda apresentação. foi. Foi. Então, aqui eu vou trazer os destaques da operação hidráulica. A gente apresenta de forma bem breve para essa semana. Como de praxe, a gente traz aqui a agenda de reuniões das salas de crise e de acompanhamento que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e que tem a participação do ONS. Então, para esse mês de agosto, a gente ainda vai ter a sala de acompanhamento da Bacia do Paranapanema, vai ocorrer no dia 29 de agosto. Vamos ter também a sala do Tocantins, que vai acontecer no dia 28 de agosto, na próxima semana. Para o próximo mês está agendada a sala de crise da região sul, no dia 18 de setembro, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, no dia 3 de setembro, e a sala ali da região do Paraguai, no dia 6 de setembro. Além disso, a ANA também tem promovido reunião em função do fenômeno El Niño. Atualmente, a sala que está vigente é da região norte, e a próxima também vai ocorrer na semana que vem, no dia 30 de agosto. Outro destaque que a gente traz aqui é em relação às vazões que estão sendo praticadas ali na região do Baixo Paraná, especificamente nas usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. A gente traz esse gráfico de evolução das defluências desde março desse ano até o presente momento. O grande destaque é em relação à última semana, desde a segunda-feira do dia 12, a gente promoveu o aumento das defluências nessas usinas, por questões, né, por necessidade sistêmica. Atualmente, a gente está praticando na usina de Jupiá uma defluência próxima de 4.500, 4.600 metros cúbicos por segundo, e na usina de Porto Primavera, a gente está praticando uma defluência próxima de 5.300 metros cúbicos por segundo. Bom, essa semana foi tranquila, sem grandes destaques. Eram essas informações que eu queria trazer aqui. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, Carla. Ok, obrigada, Dayana. Bom, com a apresentação da Dayana, finalizamos o nosso primeiro bloco e nos vemos em 5 minutos. Até breve. Boa tarde novamente. Voltamos agora para as apresentações do segundo bloco da nossa reunião. Iniciaremos, então, com a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Sofia, por favor. Obrigada, Carla. Eu vou apresentar aqui a previsão diária que ocorreu essa semana. Todos estão vendo minha tela? Ainda não, Sofia. Não? Hum. Um minuto. Conseguem ver? Sim, só colocar no modo apresentação. Perfeito. Perfeito, então Certinho. falar um pouco. Obrigada, Carla. Falar um pouco sobre a previsão de carga da programação diária. Essa semana operativa nós tivemos uma boa semana de previsão. Para o subsistema Sudeste, nós tivemos uma excelente semana. Todos os desvios foram inferiores a 3%. Nessa semana, o PDP para o Sudeste teve um MAP de 0,97% e o pré-carga LICEN de 1,78%. Nesse caso, todos os desvios do PDP foram inferiores a 3% e para o pré-carga LICEN, 79% dos desvios foram inferiores a 3%. Para o subsistema Sul, nós tivemos uma semana com uma boa previsão. Nós tivemos alguns desvios mais acentuados no meio do dia, devido a variações de temperatura, mas nada que afetasse a previsão no geral. Para esse subsistema, nós tivemos um MAP de 2,18% para o PDP
e para o pré-carga descende 2,06%. Nesse caso, os desvios menores do que 3% para o PDP foram 75%, e para o pré-carga descende, bem, de forma similar, foi 76%. Passando para o subsistema Nordeste, nós tivemos uma semana muito boa de previsão, variando um pouco ali no dia 21 de agosto, que nós tivemos uma ponta um pouco mais elevada no estado do Ceará, mas nada que afetasse a previsão total. Nós tivemos um MAP para o PDP de 1,74% para o subsistema Nordeste, e para o pré-carga descende de 1,93%. Nesse caso, para o PDP, nós tivemos 87% dos desvios inferiores a 3%, e para o pré-carga de 100, 80% dos desvios foram inferiores a 3%. Por fim, para o subsistema Norte, nós tivemos uma excelente semana de previsão também, com todos os desvios ali próximos de 3%, ou inferiores, né? Para esse caso desse subsistema, o PDP ele teve um MAP geral de 1,19% e o pré-carga de 100 de 1,35%. E para ambas as formas de previsão, nós tivemos que 97% dos desvios ficaram inferiores a 3%. Então, concluindo, né, para o SIM, essa semana operativa nós tivemos uma excelente semana de previsão. Todos os nossos desvios foram inferiores a 3%, sendo que para o PDP o MAP total foi de 0,85%, sendo que todos esses desvios foram inferiores a 3%, como eu ressaltei. E para o pré-carga de 100, nós tivemos um MAP de 1,37%, sendo que 93% desses desvios foram inferiores a 3%, também sendo um ótimo resultado. Passo a palavra de volta para a Carla e eu fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tiverem. Ok, Sofia, obrigada. Vamos dar continuidade, então, com a previsão de carga para o PMO, revisão semanal, com o Carlos. Carlos, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Bem, vou fazer a apresentação de previsão de carga para a programação semanal da operação, começando com os destaques meteorológicos. Então, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a semana em curso apresentou temperaturas mais elevadas em relação ao anterior, e isso impactou positivamente a dinâmica da carga. Na próxima semana, a expectativa é de uma diminuição das temperaturas máximas e de precipitação no início da semana operativa em ambos os subsistemas. Já no subsistema Norte e Nordeste, não são esperadas mudanças significativas para a próxima semana, com previsão de temperaturas estáveis e manutenção do cenário de precipitação em grande parte das regiões, que são típicos para essa época do ano. Agora passando para a análise por subsistema, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nessa quarta semana, essa barra em cinza são os valores verificados até o momento. Então, o valor da quarta semana ficou em 43.834 megawatts médio, que corresponde a um desvio de 3,1%. Esse desvio está fortemente associado à questão das altas temperaturas. Então, na terceira semana, inclusive, nós já tínhamos feito um ajuste positivo para a quarta semana, mas a temperatura acabou sendo mais alta do que a gente previa, né? Então, ficou com esse desvio de 3,1, inclusive tem uma diferença de quase 9%, né, da terceira para a quarta semana. E para a quinta e sexta semana, na quinta semana, na verdade, como nós vamos ter mudanças em relação à temperatura, então vão ter temperaturas mais amenas para a quinta semana, nós fizemos um pequeno ajuste de 1%, e para a sexta semana, como a gente não tem informações sobre temperaturas muitos dias à frente, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste. Sendo assim, o valor do agosto revisto ficou em 42.145 megawatts médio, o que corresponde a 0,6% do valor de agosto original do PMO. Passando agora para o Subsistema Sul. O Subsistema Sul teve um valor verificado até o momento de 13.523 megawatts médio, que corresponde a um desvio de 4,1%. Novamente, as temperaturas altas, elas influenciaram diretamente na carga. E para a próxima semana, como as nossas previsões originais elas já estavam muito alinhadas
com a próxima semana, né, que está por vir, a gente optou por não fazer nenhum tipo de ajuste. Então, a nossa avaliação é que na quinta semana esteja bastante alinhada com as semanas 1, 2 e 3. E para a sexta semana, por uma questão de ajuste para manter o nível dessa carga, nós fizemos um ajuste de 1,8%. Sendo assim, agosto revisto ficou com um valor final de 13.084 megawatts médio, o que corresponde a 0,9% de agosto revisto frente ao valor de agosto original. Passando agora para o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste, na quarta semana, teve um valor verificado até o momento de 13.010 megawatts médio, que corresponde de um desvio de apenas 1,4%. Para as semanas 5 e 6, nós fizemos pequenos ajustes na casa de 0,6% e 0,7%, muito por conta para manter o nível da carga dessa semana atual. Então, a gente fez esses pequenos ajustes e, consequentemente, o valor de agosto revisto ficou em 12.893 megawatts médio, que corresponde a uma variação de 3% frente ao agosto original. Em relação ao subsistema norte, na quarta semana tivemos um valor verificado até o momento de 8.145 megawatts médio, que corresponde a um desvio muito pequeno, de 1%. E para as semanas seguintes, assim como no subsistema nordeste, fizemos pequenos ajustes para corroborar para trazer o nível da carga em relação à quarta semana. Então, o agosto revisto ficou com um valor de 8.051 megawatts médios, e isso é uma variação de praticamente 0% agosto revisto versus agosto original. Por fim, o sistema interligado nacional, sim, na quarta semana teve um desvio de 2,8%, que corresponde a um valor verificado até o momento final de 78.512 megawatts médio. Então, esse desvio ele está fortemente ligado principalmente ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste e também ao subsistema Sul. E os ajustes eles acabaram ficando na casa do 0,2%, muito por conta de uma ponderação de um ajuste negativo do subsistema Sudeste e Centro-Oeste e ajustes positivos dos sistemas Norte e Nordeste. Sendo assim, agosto revisto ficou com um valor de 76.172 megawatts médio, que corresponde a 1% de variação frente ao agosto original. E é isso. Obrigado, gente. Fico à disposição aí para eventuais dúvidas e passo a palavra para Carla. Ok, Carlos, obrigada. Para fecharmos, então, agora o segundo bloco, eu mesma vou fazer aqui a apresentação sobre os limites elétricos e as principais intervenções. Bom, temos uma intervenção no capacitor série 5 da SE Imperatriz, que está em andamento desde o dia 11 de junho, com término às 17 do dia 28 de fevereiro de 2025. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte contingências na interligação Norte e Nordeste, há necessidade de reduzir em 100 MB os limites de FNS e de FNS mais FNS para perda de bipolos de Xingu, e reduzir também 100 megawatts nos limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Também em andamento desde o dia 21/6, o disjuntor 707 de 500 kV da SE Imperatriz, com término agora no dia 30 de agosto, às 17, para que o sistema suporte perdas duplas entre SE Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, adotar restrições de FNEM menor ou igual a 4.800 e o FNNE menor ou igual a 1.400 também. Desligamento da linha Miracema-Gurupi, circuito 1, 500 kV, programada das 7 às 17 dos dias 24 e 25, sábado e domingo agora, para manutenção preventiva. Também para que o sistema suporte contingências entre as subestações Colinas, Miracema e Gurupi e contingências externas à interligação. Adotar fluxo Colinas Miracema menor ou igual a 2.300, o FNES menor ou igual a 7.000. Além disso, reduzir 300 MB os limites de FNS e FNS mais FNS para perda de bipolo de Xingu
Também reduzi em 300 MB os limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Das 7 do dia 24 até as 7 do dia 27, terça-feira, desligamento do conversor 2 de Xingu, 500 kV. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte perdas bipolares e monopolares, manter fluxo no bipolo Xingu menor que 1000, o FNES, no caso dessa intervenção, não tem restrição, manter o fluxo dos bipolos de Xingu do norte para o sudeste entre 1000 e 2000, se a FNES for menor que 7000, e manter o bipolo entre 2000 e 3000, se a FNES for menor que 6900. Depois das 6h30 às 16h30 do dia 25, domingo, desligamento da linha 500 kV Serra da Mesa 2, Lusiânia, e dos disjuntores dos dois terminais. Também para que o sistema suporte a perda simples de linhas na interligação, perda dupla de circuitos da linha Serra da Mesa Samambaia e contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV de Lusiânia, manter o FNES menor que 6.200 megawatts, o R seco menor que 9.100, reduzir em 300 MB os limites de FNS e FNS mais FNS para perda de bipolo Xingu, e reduzir também 300 nos limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Das 7 do dia 26 às 24 do dia 13 de setembro, que será uma sexta-feira, desligamento da seção de barra 2 da SE Coletora Porto Velho, 500 kV. Durante essa intervenção, para que a área Acro-Rondônia suporte contingências na estação de coletora Porto Velho, o back-to-back ficará limitado em 400 MB. Outra intervenção em andamento desde o dia 9 de agosto, com previsão de término no dia 30, desligamento do compensador síncrono 2 da SE Araraquara 2. Durante essa intervenção, para manter a integridade do SIM frente a contingências na região sudeste ou sul, reduzir o limite de RSE em 500 MB e reduzir o limite de RSU em 350 megawatts. Das 7 do dia 29 até as 7 horas da manhã do dia 5 de setembro, quinta-feira, desligamento dos disjuntores 8132 e 8162 da subestação Marechal Rondon de 440. Para que o sistema suporte contingências na própria subestação, a usina térmica de Três Lagoas ficará com a geração zerada. Também uma intervenção em andamento nos bancos de capacitores série da linha 765 Foz do Iguaçu, Ivaiporã C3, Ivaiporã Itaberá C3 e Itaberá Tijuco C3, com previsão de término apenas em janeiro de 2025, considerando perdas duplas nas linhas de 765, qualquer um dos trechos, se o número de máquinas em Itaipu 60 Hz for menor que 5, há necessidade de reduzir o limite de RSE em 1.200 megawatts. Se o número de UGs for maior ou igual a 5, reduzir o limite de RSE em 600 megawatts. Das 7 do dia 26 até as 17 do dia 9 de setembro, haverá o desligamento da linha 765 e Ivaiporã Itaberá Circuito 2. Também, para prevenir perdas duplas nas linhas de 765, reduzir o limite de RSE em 1.500, o limite de RSU em 500 e o limite do FBTA em 170 megawatts. Por fim, trazemos aqui a informação sobre diretrizes para a operação do sistema durante o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, que será realizado no país inteiro no domingo, dia 25. Então, a operação especial, ela compreende as cidades de Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e o Distrito Federal, com medidas operativas a serem implantadas das 8 às 22 horas, horário de Brasília, apenas no domingo. Destacamos que, do ponto de vista de intervenções, não serão liberadas nessas cidades intervenções com perda de carga ou risco de perda de carga em qualquer ponto do território nacional, não serão liberadas nesse período. Então, a minha apresentação termina aqui.
Informo aqui para o Lúcio que nós recebemos a sua pergunta, Lúcio, e vamos responder assim que possível. E finalizamos, então, o segundo bloco das nossas apresentações. Voltamos em 5 minutos. Até breve. Olá, pessoal. Retornamos, então, para o nosso terceiro bloco de apresentações. Para as próximas duas, eu convido o Gabriel para falar sobre intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. Gabriel, por favor. Não? Boa tarde, obrigado. Você quer? Pode. Não, pode ir, depois a gente responde. Obrigado. Vou apresentar primeiro as intervenções energéticas relevantes. Vou compartilhar aqui. Bom, o critério para as intervenções energéticas relevantes são as que têm a intervenção nas unidades geradoras que alteram limites sistêmicos ou unidade de grande porte. Então, no Sudeste e Centro-Oeste, teremos ensaio de Black Start no dia 25, para as usinas de Promissão, Porto Primavera, Salto Grande e Cachoeira Dourada. Em Furnas, manutenção preventiva na UG6, nos dias 25 e 26. Em Itaipu, na UG4 de 50 Hz, entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro. E na UH São Simão, na UG2, entre os dias 24 de agosto e 15 de setembro. No Subsistema Sul, na usina Governador José Richa, na UG3, no período de 24 a 5 de setembro. E no Nordeste, em Luiz Gonzaga, nos dias 3 e 4, nos dias 24 e 25 deste mês. Na região Norte não temos nenhuma manutenção de destaque. E agora os resultados do PMO para a revisão 4, para a revisão 4 do PMO de agosto. Destaque nessa revisão foi a atualização do CVU da usina de Norte Fluminense nos seus quatro níveis, né, de CVU, como vocês podem ver os valores aqui, de acordo com o despacho 2349 da ANEEL. O resultado no ICMO é equalizados em todos os subsistemas, no valor médio de R$ 94,25 por megawatt-hora, indo de R$ 93,14 na carga leve para R$ 97,27 na carga pesada. E só mais um. E não houve nenhum limite atingido, nem conjuntural, nem estrutural, nesses grandes troncos de interligação, na simulação do DECOMP. A geração termoelétrica esperada para essa semana é da ordem de 4.500 megawatts médios, sendo que 4.160 por inflexibilidade e por volta de 400 por ordem de mérito, de acordo com o despacho definido pelo DECOMP, que será depois refinado no modelo descende diariamente. Para as usinas GNL, o benefício do despacho delas para a semana que inicia em 26 de outubro é de R$ 87,60 na carga pesada e R$ 87,56 na carga leve. Esse valor está abaixo do CVU das usinas termoelétricas da GNL, então nenhuma delas está com despacho antecipado por mérito para essa semana. Em relação à energia armazenada, aqui a gente tem uma comparação da expectativa de energia armazenada ao longo das semanas ainda do mês de agosto e dos cenários para o mês de setembro. E a gente vê que no Sudeste tem uma estabilidade entre as revisões, né? Iniciando agora o sábado com 57,5% de energia armazenada no sábado, chegando ao final do mês com 55,4%. E para o mês de setembro, a expectativa, o valor esperado é de 47,6%
de armazenamento ao final de setembro. Já o Sul, a gente vê ao longo das revisões, uma tendência de redução na energia armazenada esperada ao final do mês, chegando agora em 31 de agosto a 66,8%, e também para o mês de setembro, uma redução em relação às revisões anteriores, com grande dispersão entre os cenários, mas com valor médio de 52,7%. A região Nordeste também uma pequena diminuição, no caso, uma pequena diminuição em relação às revisões anteriores, terminando o mês 56,2% de armazenamento e 51,5% para o segundo mês. E a região Norte também diminuindo em relação às revisões passadas, mas com uma estabilidade em relação aos níveis iniciais dessa revisão. E terminando o próximo mês em 74,9% de armazenamento. Em relação às ofertas de importação de energia, recebemos oferta da Enel para a energia da Argentina, e com 4 blocos de 500 megas cada, com os valores por bloco um pouco mais elevados do que os da semana passada, como vocês podem ver na linha da diferença aqui, indo de R$ 838,12 para o primeiro bloco, até R$ 1.637,38 para o último bloco. Já do Uruguai, a Enel também ofertou energia com blocos de 50 megawatts, um total de 250 megawatts, indo também mais caro em relação à semana passada em todos os blocos, com valor de R$ 568,46, no bloco mais barato, até R$ 2.020,98 no mais caro. E a BTG Pactual também ofertou energia proveniente do Uruguai, com valores também acima da semana passada, de R$ 574,84 até R$ 2.048,85. E assim eu encerro minha apresentação. Obrigado. Gabriel, obrigada. A nossa última apresentação, então, convido o Ciro para falar da política energética. Da política operativa, desculpa. Ciro, por favor. Tá bom, obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Vamos começar aqui, então, né, a apresentação da política operativa, da programação diária da operação. Então, aqui, né, a gente traz, iniciando a nossa apresentação, a comparação entre o resultado do CMO do Decomp com o CMO do DCEM, né, para os 4 subsistemas. Então, a gente nota aí que, até como o Gabriel falou, né, na apresentação anterior, né, o CMO do Decomp ele ficou equilibrado em R$ 98,26 por megawatt-hora para todos os subsistemas. E aí, no DCEM, né, a gente já nota que houve uma redução ali no dia 18, né, no Vale do Domingo. Então, devido à modelagem da carga, né, em todos os subsistemas ocorreu essa redução. No subsistema Nordeste, a gente tem reduções maiores ali, todos os dias ocorreram reduções, isso devido à limitação da exportação desse subsistema, né, exportação Nordeste e o FNEM. E o aumento também de CMO do DCEM todos os dias, né, ele foi observado devido aí à modelagem da carga, né? Então, esses aí que foram os destaques, né? Voltando aqui. Agora a gente apresenta aqui, né, essa é uma fotografia das 19h30 do dia 23 do 8 de hoje, né? É o CMO por barra aqui do DCEM, né? Só é importante destacar sempre aqui que a gente tem representado 30% das barras do SIM nesse gráfico. Então, a gente observa aqui que tivemos 2 descolamentos, né, maiores. Então, aqui
na região nordeste, aqui no sul da Bahia, a gente tem uma elevação devido ao controle de carregamento de transmissão entre a subestação Funil e Teixeira de Freitas 2, isso é limite de IO, e na região sul, aqui no trafo de Blumenau, no 525.230, que é devido a uma limitação do SGI 30958/24. Agora a gente traz aqui a análise por box plot, também por subsistema para o dia 23, né, para o dia de hoje. Então, começando aqui pelo Sudeste, né, a gente nota que temos alguns outliers ali de semi-ó nulo entre 7h30 e 16 horas. Eles são em função do limite do transformador defasador de Angra. Então, isso é a limitação de SGI, o 47593. E das 10h30 às 14h30, a gente tem ali uma dispersão nos resultados, né? E aí são decorrentes da inequação, o controle de carregamento da linha de 500 kV, Itabirito 2, Ouro Preto 2. Esse limite é de IO. Por fim, né, os demais outliers aqui da... Boa tarde, pessoal. Retomando aqui, peço desculpas, tivemos algum problema de conexão. Estou compartilhando novamente, vou começar essa apresentação aqui do início. Então, na análise dos blocos plot que a gente tem, aqui é para o dia 23/8, né, dividido por todos os subsistemas. Então, começando aqui pelo Sudeste, a gente tem alguns outliers de valores de semi-ó nulo entre 7h30 e 16 horas, em função do limite do transformador defasador de Angra, limite de SGI 47593/24. Das 10h30 às 14h30, temos alguma dispersão aqui, em função do controle de carregamento da linha de 500 kV Itabirito 2, Ouro Preto 2, limite de IO, e os demais outliers a gente tem em função do controle de carregamento da linha de 345 kV, Jaguara, Luiz Carlos Barreto, conforme IO também. Do subsistema sul, o gráfico superior ali à direita, os outliers que a gente encontra são devidos ao SGI ali do trafo de Blumenau, né, conforme comentado até no slide anterior. Para o subsistema Nordeste, temos alguns outliers ali superiores entre 17h30 e 22, em consequência também da limitação de transmissão entre a subestação de Funil e Teixeira de Freitas 2, limite de IO, também conforme comentado no slide anterior. E para o subsistema Norte, os outliers que a gente apresenta ali com semi-ó nulo entre 7 e 16 horas são decorrentes do limite de exportação Nordeste, conforme IO. Os outliers superiores no primeiro patamar e a partir das 21h30 eles ocorrem em função da limitação do fluxo da Jurupari-Oriximiná, também conforme IO. E, por fim, os outliers inferiores ali do valor em torno de R$ 80 por megawatt-hora são devido a uma restrição de geração da UTE Aparecida, conforme SGI 44087/24. Agora, aqui nesse próximo slide, a gente faz uma comparação, né, entre a geração hidráulica, resultado do modelo D100, com o resultado da programação da última semana operativa, né, de 17 até o dia de hoje. Então, no subsistema Sudeste, né, a gente nota que na programação a gente tenta reduzir o uso da geração hidráulica. Isso é compensado pela geração do subsistema Sul e Nordeste. Então, são os dois subsistemas que acabam elevando um pouco mais a geração na programação. E do subsistema Norte, né, a gente também, conforme até as últimas reuniões já foi comentado, né, a gente está com a política de preservar os níveis desse subsistema, então também são bastante reduzidos ali no pós-decênio. Então, todas as modificações aqui são em função da política operativa que a gente vem adotando. Agora aqui nós apresentamos, então, a geração térmica, né, o comparativo entre os resultados do D100 com a programação da última semana operativa. Então, todos os dias a gente teve uma elevação da geração térmica no pós-D100. Essas elevações foram em função de declarações de inflexibilidade, da razão elétrica que a gente vem despachando para atendimento à ponta de carga
e também da exportação de energia que as usinas vêm ofertando. Tá? Então, seguindo aqui, temos então aqui já a discretização em números, né, o que ocorreu nessa semana. Então, a gente tem aqui um total, né, de 7.820 megawatts médios. Isso significa aí um valor de 100 megawatts médios menor do que o montante da semana anterior. 42% dessa geração foi por ordem de mérito, em torno de 12% foi para exportação, 19,4% são inflexibilidades e 17,4% unit commitment e 9,4% de razão elétrica. Agora aqui a gente traz os resultados do programa de resposta da demanda, né, as ofertas que foram aprovadas do dia da semana de 17 a 23. Então a gente só não teve o uso desse recurso aqui no domingo, né? Nos demais dias aqui no sábado foi em torno de 50 megawatts e depois durante a semana foi elevando até chegar em valores em torno de 170 megawatts. Com valores ali, ofertas de valores entre 850 e 950 reais por megawatt-hora. Agora aqui a gente traz, né, os resultados dos intercâmbios internacionais. Então, com a Argentina, né, vencendo no gráfico da esquerda aqui, a gente apresenta a exportação comercial que vem sendo realizada pela conversora de Garabi 1 e 2, onde essa semana a gente teve, né, exportação todos os dias da semana, valores variando aqui em torno de 400 megawatts médios até 1.400 aí nos dias úteis. Essa exportação elas foram realizadas pelas usinas de Baixada Fluminense, Ibirité, Cubatão, Termorrio, Complexo de Jorge Lacerda, Maranhão 4 e 5, Parnaíba 4 e 5, Prosperidade 2 e Nova Venécia 2. No gráfico à direita, a gente apresenta as importações de energia. Então, tivemos também importação aqui nessa semana operativa, né? 5 dias de semana operativa, valores entre 30 megawatts médios até 90. Esse intercâmbio foi feito com o Uruguai, onde foi utilizado, né, para fechamento de ponta de carga, o produto de potência, né, junto com os demais recursos que temos no SIM, aonde esse recurso ele foi economicamente viável, houve a programação. Então, agora a gente faz aqui, né, o balanço dessa última semana, onde a gente apresenta por cada subsistema como que foi feita a composição do despacho. Então, no gráfico superior aqui temos o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, tem um perfil importador de carga em todos os patamares. Geração ela está sendo dimensionada, né? A geração hidráulica está sendo dimensionada para controle do nível em todas as usinas do Grande Paranaíba e Paraná, e a geração de Itaipu dimensionada para atendimento à ponta de carga e controle de nível. A folga de potência ela vem sendo alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. No gráfico inferior temos a região Sul, também o Sul ele é exportador de energia no período da madrugada ali e após as 14 horas, né? Modulando principalmente essa energia hidráulica de maneira a atender a carga líquida do SIM. Então, esses aqui tivemos aqui também, né, um montante de importação também considerado exportação aqui no caso, né, e importação nos períodos de ponta, como comentado no gráfico anterior. Para o subsistema Nordeste, então, né, o Nordeste ele é exportador de energia em todos os patamares de carga e utilizando os recursos da Bacia de São Francisco conforme as necessidades sistêmicas, né, para atendimento à ponta de carga, principalmente, mas também, né, atendendo todas as restrições daquela bacia. Para o subsistema Norte, já, né, esse período também o Norte ele é totalmente importador de energia, então continua, né, com a redução de disponibilidade das usinas devido à redução nas afluências. Aí a gente tem aqui Belo Monte operando, modulando, né, para a ponta de carga,
A folga de potência monitorada a gente tem alocado também na usina de Tucuruí, né? Fica então operando com a geração reduzida, compondo a folga, né? Então, esses aqui são os maiores destaques, né? Teve um incremento até de geração aqui devido aí ao término de praias do estado do Tocantins, então essas usinas desse estado começaram já a operar para atendimento à ponta. E o destaque também que segue a usina de Estreito operando flat, porque lá ainda não terminou o período de praias. Agora aqui a gente faz, né, o despacho médio dessa semana. Então, composição, né, do despacho, como que foi por fonte de geração. Então, a gente teve 90% do atendimento energético feito por geração renovável. Dentre todas as fontes, né, 40% dessa geração são de usinas não despachadas, centralizadamente, né, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Então, aqui a gente destaca que o montante de geração total foi 3,5 gigawatts médios maior do que o despacho na semana anterior, e as maiores diferenças observadas aqui entre as fontes foram, né, elevação da geração eólica em torno de 1,6 gigawatts médios e elevação de aproximadamente 2 gigawatts médios de geração hidráulica em relação ao período anterior, né? Então, esses são os destaques aqui nessa informação. Agora a gente traz aqui a previsão de geração eólica do SIM para a próxima semana. Então a gente nota que os valores um pouco mais reduzidos no sábado e domingo, em torno de 15.300, 14.100, elevando durante a semana, chegando a valores até de 20.170, 20.720 em megawatts médios, isso aqui, né? Então, uma diferença aí de 6,6 gigawatts médios entre o mínimo e a máxima da semana, tá? Agora aqui apresentando um pouquinho do que a gente prevê, né? O que a gente está imaginando para a política operativa da próxima semana. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, a gente vai fazer a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação da carga média e pesada, tentando manter o controle de nível nessas bacias. Minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema para evitar impacto em restrições operativas e a minimização na utilização dos recursos das usinas do Acre e Rondônia. Do Sul, uma exploração da geração hidráulica nas bacias, em todas as bacias desse subsistema, né, de acordo com a possibilidade de alocação nos períodos de carga, e aqui também já realizando algum controle em usinas com um reservatório mais reduzido. Para o Nordeste, a gente tem a minimização na média diária dos recursos da bacia do São Francisco e modulação para atendimento à ponta de carga. Um perfil exportador, né, de energia em todos os patamares, principalmente pela eólica e pela fotovoltaica. Para o Norte, a utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta, né, conforme a disponibilidade energética dessa usina, e a operação minimizada das usinas do Norte, conforme o comando da última reunião do CMSE. E aí, para atendimento à ponta de carga, né, a folga de potência ela deve ser alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste, e avaliando diariamente o despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga. Por fim, aqui, pessoal, trago alguns destaques, né, informes aqui do ANS. Então, na última reunião do CMSE, né, a recomendação prevê a mobilização dos agentes de geração e de transmissão para garantir a máxima disponibilidade durante o período seco de 2024, né, incluindo, dentre outros, a minimização do despacho das usinas hidrelétricas da região norte, de acordo com a necessidade eletroenergética do SIM, com o intuito da preservação do recurso para atendimento à ponta de carga dos meses de outubro e novembro, além de manter o monitoramento diário das condições da bacia do Rio Madeira. Então, aqui, se quem quiser, né, ver essa notícia na íntegra, o link está aqui abaixo do slide. Para atendimento à ponta de carga, né, devido às condições do SIM, existe alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta, todos os dias úteis, além de possível despacho também para atendimento à área Manaus. E sobre a EVT,
na próxima semana operativa são mínimas as possibilidades de ocorrência. Então, se tiver alguma coisa no sul, seria período carga leve e final de semana, mas não é esperado. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, né? Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve e devolvo a palavra agora para você, Carla. Obrigado a todos. Ok, Ciro, obrigada. Finalizamos então com essa apresentação, todas que estavam previstas para o dia. Faremos agora nosso último intervalo e voltamos para responder as perguntas que foram enviadas no chat. Até breve. Olá, pessoal, retornamos então para responder as perguntas que foram enviadas pelo chat. A primeira pergunta foi enviada pelo Gilceu, da Raizen, e ele diz o seguinte: prezados, na notícia publicada no ONS, no site do ONS na data de 20/8, o ONS indica que entre as medidas para atendimento à ponta está o acionamento de usinas termoelétricas a GNL com despacho antecipado. Esse comando já foi dado? Se sim, a partir de que data essas usinas serão acionadas? Além dessa, tem uma pergunta muito próxima, que eu vou aqui responder, vou aqui dizer para a gente responder junto. É da Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis. Prezados, bom dia. Podem comentar com mais detalhes as medidas que serão tomadas na programação da próxima semana para atendimento à ponta de carga? Temos visto importações, resposta da demanda e despachos por segurança. Gostaria de saber sobre a expectativa de manutenção desses, antecipação de térmicas GNL, chamada de térmicas Mechan, e adiantamento de início de operação de térmicas vencedoras de leilões de capacidade. Qual a perspectiva do ONS? Então, para responder essas questões, convido o Diogo. Diogo, por favor. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelas perguntas. Só para esclarecer, o ONS ele solicitou ao CMSE a disponibilização das usinas termoelétricas GNL em caráter flexível, diferente do que é a forma de despacho hoje, tá? Para serem utilizadas nos meses de outubro e novembro. Hoje, o despacho dessas usinas, por regulação, né, ele é feito com 60 dias de antecedência, dado o benefício GNL que é calculado pelo DECOM. Como essas usinas não foram acionadas no período e desejamos que essas usinas fiquem disponíveis e de forma flexível para despacho nos próximos meses, a gente solicitou ao CMSE essa medida alternativa, né? Algo similar ao que foi feito em fevereiro, quando Santa Cruz e Linhares tinham CBUs diferenciados para serem despachados no dia D-1, tá? E não um despacho de 60 dias. Então, essas usinas não foram despachadas, tá? A questão é mais a disponibilização delas para caso, eventualmente, seja necessário e elas gerem aí um benefício, né? Seja um despacho mais com menor custo do que despachar ela a semana inteira, elas podem ser despachadas aí nesse período, tá? É isso aí que foi exatamente aí o que foi solicitado ao CMSE. Isso, Carla. Ok, Diogo. Próxima pergunta também vai para você, foi feita pelo Fernando Nunes, da ABP. Diz o seguinte: boa tarde. Qual está sendo e qual será nos próximos meses o critério de despacho de usinas com TEON altos por razão elétrica? Observamos, por exemplo, o despacho de P100 com TEON de 168 horas essa semana, usina mais cara que outras H disponíveis com o CT similar. Diogo. Bom, obrigado pela pergunta. A gente sempre faz o cálculo, né, do despacho, considerando a necessidade e o menor custo total de operação, né? Olhamos o dia em questão, né, que a gente está fazendo a operação, e os próximos dias para entender se é mais barato fazer um despacho que liga e desliga todo dia, né, que seriam as usinas flexíveis, ou um despacho mais longo, que, a depender da quantidade de dias que a gente faz o atendimento à ponta, ele acaba sendo mais barato. Então, no caso de Pecém, né, que é uma usina com 168 horas, normalmente ele não seria despachado, né, no formato que a gente está.
acaba que essa usina ela está disposta numa posição, né, que ela possibilita o maior escoamento de geração eólica, né, ali no ponto, né, e ajudando, assim, de certa forma, não só com a potência que essa usina tem, mas sim com maior escoamento de geração eólica, aí tendo maior disponibilidade para atendimento à ponta, tá? As usinas a gás disponíveis, né, com um CT similar, elas não estão posicionadas num ponto que cria esse duplo benefício, por isso que eles não foram despachados, tá? Era isso, Carla. Ok, Diogo. Só mais um conjuntinho agora para você também. Duas perguntas do Alessandro Dutra, da Petrobras. A primeira foi: boa tarde. Com o término da operação das praias do Tocantins, qual será a elevação de geração na usina de Serra da Mesa e em toda a cascata? E complementando, a elevação de geração no Tocantins pode reduzir o montante de termoelétrica despachada na ponta? Diogo, por favor. Obrigado, Alessandro, pela questão. As praias período de praias do Tocantins terminou agora no dia 20, né? O dia 20 foi o último dia, e a partir do dia 21 a gente já começou a operar as usinas que têm disponibilidade, fazendo atendimento à ponta, né? A operação de praias era uma operação flat, para evitar ali para manter o uso múltiplo, né, nessa bacia, né, e com isso a gente não podia, né, modular ela para atendimento à ponta. Desde o dia 21 a gente está modulando para atender a ponta, com exceção de Estreito, que o período de praias ainda continua até início de setembro, né, e Serra da Mesa, que Serra da Mesa ela está com uma máquina em manutenção, então a gente não conseguiu acrescentar potência ali. A potência que a gente consegue adicional na ponta para Canabrava, São Salvador, Peixandical, é próximo aí de 1 giga. Esse 1 giga que a gente disponibilizou, né, que a gente conseguiu para despacho desde o dia 21, ele acarretou numa redução de despacho de ponta, de térmica, com certeza. Mas que não é suficiente para suprir toda a necessidade. Então, a gente continua aí com despacho. Obrigado, Carla. Ok, Diogo, eu que agradeço. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. A próxima é do Lúcio Sunano, da Santander. Ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Observamos que a ENA do Sudeste e Centro-Oeste tem ficado acima do previsto ao longo do mês. Na revisão 3, o SMAP indicou queda de cerca de 1 gigawatt nessa semana, que não ocorreu. Agora, na revisão 4, temos a mesma indicação. Seria alguma calibração a ser revisada? Poderiam dar mais detalhes? Para responder essa pergunta, convido a Ana. Ana, por favor. Boa tarde a todos. O sistema ali do Sudeste e Centro-Oeste tem bacias com localizações geográficas bem distintas, indo do Paranapanema até o Madeira. Nesse caso citado, tivemos alguns pequenos desvios e que ali nas principais bacias do Paraná, que somados acabou resultando em alguma coisa um pouquinho mais significativa. A gente também tem que considerar que a ENA prevista, ela não leva em consideração o tempo de viagem, enquanto a ENA observada, ela leva em consideração o tempo de viagem. A gente não fez nenhuma modificação na calibração, estamos sempre em constante avaliação aqui de qualquer variação que a gente observe nas previsões, e se tiver qualquer modificação nas nossas calibrações, a gente vai informar no PMO. Mas isso não aconteceu até agora. Obrigada, Carla. Ok, Ana, eu que agradeço. Próxima pergunta foi feita pela Diana, do Itaú. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se há previsão de atualização de disponibilidade e inflexibilidade de usinas térmicas para o horizonte de 2024 até 2028 no PMO de setembro, com base nas informações requeridas pelo ONS. Existem algumas usinas que irão perder subsídios de combustível do programa PPT e, neste sentido, gostaria de saber se o ONS
pode reduzir a disponibilidade futura de forma antecipada ou a atualização destes dados depende da informação prestada pelo agente. Wellington, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Na verdade, o agente ele informa, ele passa a informação via data planes, né, de geração térmica máxima e ele coloca a justificativa técnica. Avaliamos a justificativa e encaminhamos a ANEEL, né? Então, sim, ela depende da informação que ela, pelo menos para o New Wave, tem que chegar pelo agente, tá? E acompanhado de uma justificativa. Ok, Wellington, obrigada. Tem algumas perguntas para você também, que elas são bem parecidas, eu vou ler aqui todas elas de uma vez. A primeira é do Gilceu, da Raizen. Prezados, dado que os CVU das UTS Norte Fluminense estão válidos somente até a data de 8/12/2024, como será modelada a partir desta data no DEC NW no PMO de setembro? A outra pergunta é do Felipe Correia, de Ludifor. Boa tarde. Nos últimos dias foi divulgada a atualização dos CVUs da UTE Norte Fluminense. Na nota técnica que embasou a atualização, a ANEEL definiu que, em função do término do contato de abastecimento da usina, os CVUs serão válidos apenas até o dia 8/12/2024. Diante disso, e conforme o procedimento adotado para outras usinas em situações em que não tinham CVU definido, será considerada a disponibilidade nula para Norte Fluminense após dia 8/12? Obrigada. A outra pergunta também sobre esse assunto foi feita pelo Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. Boa tarde. A ANEEL determinou a validade do CVU para as usinas Norte Fluminense até dia 8/12. Qual o tratamento que será realizado nos modelos energéticos a respeito dessa informação? Essa usina será considerada indisponível a partir dessa data, conforme representação similar a outras usinas? E, por último, do Álvaro França, da Newcom Energia. Prezados, boa tarde. Há previsão de redução da disponibilidade nos DECs da UTE Norte Fluminense, visto que a mesma só possui contrato de fornecimento de combustível até 8 de dezembro? Obrigada. Wellington, são essas. Sim, vamos lá. Boa tarde a todos. A primeira parte, né, que seria a modelagem até dezembro de 24, vamos considerar o despacho de CVU da ANEEL, a geração térmica informada pelo agente até dezembro de 24, sendo que no definitivo vamos substituir essa geração pela disponibilidade declarada por um DECOMP. Aí, a partir de 2024, ou seja, a partir de 2025, vai ser uma disponibilidade nula, né? A usina não possui CVU, então vai aparecer no DEC disponibilidade lá com 0 e um CVU 0. Ok, Gabriel. Wellington, obrigada pela resposta. Próxima pergunta é de Doris Palma, da Atmo. Prezados, boa tarde. A que se deve a redução de 1.500 megawatts nos limites do fluxo Estreito Xingu mais o fluxo do Terminal Rio Xingu para o mês de setembro, declarado no relatório preliminar dos limites de transmissão? Doris, a gente vai verificar internamente e dar o retorno para você via relacionamento com os agentes, ok? Beleza. Próxima pergunta é para... Não, foi feita pelo Wilker Lacerda, da Electra Energy. Prezados, boa tarde. No DEC do DECOMP, as restrições HQ 155 e HQ 156 foram alteradas devido à manutenção preventiva. Qual seria o prazo dessa manutenção? Existe SGI associado? Obrigada. Para responder essa pergunta, convido o Gabriel, por favor, Gabriel. Obrigado. Boa tarde, Wilker. Só para contextualizar, essas HQs 155 e 156 são limites de bombeamento do agente Light, né, para Santa Cecília e Vigário.
E esses dados são dados fornecidos pelo agente e até o momento não tem SGI associado a eles. Era Ok, isso, Gabriel. retorno. Ok, obrigada. Próxima pergunta também para o Wellington, foi feita pelo Guilherme Luiz Mineto Fredo, da Armor Energia. Boa tarde, pessoal. O despacho ANEEL número 2305, de agosto de 2024, determinou suspender parcialmente a potência da UTE Atlântico, N65 nos DECs, no valor de 131,5 megawatts. Após a publicação do despacho, essa redução foi percebida nos DECs do DECOMP das revisões subsequentes. Essa redução de potência será feita também no New Wave, no DECOMP de setembro? Wellington. Bem, sobre o New Wave, né? Ela será considerada assim, então vai ter uma redução, deixa eu pegar aqui, de 131,5 na parcela, que é uma parcela da usina, que é a APE, acho que é código 65, né? Então, como é que vai ficar modelado? Vai ser reduzida essa potência e o agente declarou um GTmax para essa parcela. E também declarou uma inflexibilidade, sendo que essa usina ela está modelada no New Wave como uma usina inflexível. Então, como é que ela vai ficar? Vai ter uma redução de potência, tem um GTmax declarado pelo agente e vai ter um GTmin igual ao GTmax por ser uma usina inflexível. Ok? Ok, Wellington, obrigada. Próxima pergunta foi feita pela Camila Novak, da Safira. Boa tarde. Quando comparamos a geração térmica devido à inflexibilidade dessa semana com a da semana passada, notamos uma diferença: 834 megawatts médios na semana passada e 1.515 megawatts médios nessa semana. Poderiam esclarecer os principais motivos para essa variação? Além disso, como a inflexibilidade é refletida na tabela apresentada nesta apresentação? Ciro, por favor. Obrigado, Carla. Obrigado para Camila pela pergunta. É, na apresentação, né, a gente tem ali os dois montantes, o que é declarado para o DECEM e o que é declarado no pós-DECEM, que é o PDP. Então, essas redeclarações, elas entram ali naquele gráfico. Se for para o DECEM, já vai entrar na barra ali, né, no montante do DECEM. E se for no pós-DECEM, ele vai impactar no gráfico do pós-DECEM e do PDP em laranja. Isso é basicamente devido à estratégia comercial dos agentes. Às vezes pode ser impactado até pela operação da exportação, principalmente, né? A gente nota que às vezes as usinas elas se preparam para uma exportação ou às vezes mantém a usina gerando na expectativa ainda de exportar. Então, basicamente são esses os motivos, né, comerciais dos agentes ou restrições operacionais realmente da usina, né? Obrigado, Camila. Obrigado, Carla. Era isso. Ok, Ciro, obrigada. Aqui mais duas perguntas que a gente vai responder em conjunto. A primeira é do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, há alguma informação a respeito da causa do apagão do sistema Acre-Rondônia ocorrido nessa semana? A redução de geração de usinas do Acre-Rondônia está ocorrendo também em função desse evento? A próxima é do Lucas Pousani, da Central Energia. Prezados, boa tarde. Com relação à queda de carga na região de Acre-Rondônia, como está o andamento do estudo para apurar as causas e as perspectivas de atendimento à região nos próximos dias e semanas? Além disso, haverá necessidade de aumento da confiabilidade do sistema para evitar que novos eventos desse tipo aconteçam? Ok, pessoal, obrigada a vocês dois pela pergunta. A avaliação da ocorrência de ontem está em andamento. As informações que nós temos constam no site. Em relação à redução das usinas, ela está acontecendo conforme a política operativa. Qualquer dúvida, você pode consultar ali na apresentação que o Ciro fez, né? As usinas estão minimizadas por conta da política operativa vigente.
Pessoal, entraram mais 3 perguntas aqui em relação à questão do PMO e da usina Norte Fluminense. Nós vamos responder elas através do relacionamento com os agentes, com o maior detalhamento que vocês estão solicitando aqui. E com isso, finalizamos a nossa reunião do dia 23 de agosto de 2024. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.